Nós vamos continuar nessa noite, nessa oportunidade, falando sobre esse tema, que é um tema que, gente, permita-me dizer, na minha opinião, é um tema que não tem fim. Por causa da sua grandeza, por causa da sua magnitude, por causa do seu poder, do seu poderio, e para os irmãos que vão nos assistir, estão nos assistindo, sejam bem-vindos. E eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar fortemente ao seu coração. Hoje nós vamos continuar falando sobre obras da carne e fruto do Espírito. Quem tem acompanhado, quem vem acompanhando desde a primeira semana, sabe o porquê que nós utilizamos a palavra obras da carne e não frutos do Espírito, mas obras da carne e fruto do Espírito. Eu acho interessante e muito importante esta questão de nós estudarmos, debruçarmos nas páginas das Sagradas Escrituras e a importância do culto de ensino. O porquê o culto de ensino é um culto tão importante quanto os demais cultos, porque na verdade existem alguns lugares, não é aqui, graças a Deus. Se a gente virasse a câmera aí para os irmãos iriam observar que o contingente aqui não é pequeno para um dia de terça-feira, para uma tarde de sol, de calor, de verão, e isso me incentiva, me anima, me inspira, e é Deus falando comigo: olha, meu povo está com fome e sede da palavra de Deus. De modo que eu tenho me esmerado, eu tenho me dedicado a trazer o melhor para os irmãos. O culto de ensino é um culto muito importante porque ele vai nos dar, preste atenção nisso. Eu tenho dito isso aqui desde o primeiro dia, desde o primeiro culto. É no culto de ensino que nós vamos obter, nós vamos ganhar uma base maior, um alicerce mais sólido para as coisas grandes que Deus quer realizar e fazer no nosso meio. É no culto de ensino que nós vamos adquirir um alicerce mais sustentável para sustentar a grandeza daquilo que Deus quer fazer. Por exemplo, ninguém coloca um carro na mão de um menino. Quando eu digo menino, eu digo criança, um menino de 8 anos, 9 anos, 10 anos. O que acontece? Ele tem que passar por um período de preparação, até ele estar apto a ser um condutor. Eu sempre digo, muitas vezes nós recebemos tantas bênçãos de Deus, e é como se tivéssemos uma Scania, um caminhão, e carregássemos apenas uma carta. Ou seja, Deus tem nos munido e nos preparado de coisas grandes, e nós temos feito muito pouco. Por isso que o culto de ensino é importante, porque aqui vamos criar, vamos levantar, vamos fazer alicerces sólidos, maiores, para realizar os propósitos de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender uma coisa: a Bíblia diz que o menino Jesus, olha só, eu não estou falando de Pedro, Paulo, João, Tiago, Matias, Bartolomeu, eu estou falando de Jesus. A Bíblia diz que o menino Jesus, ele crescia tanto em estatura, quanto na graça e no conhecimento de Deus. Por isso, a minha preocupação num todo é ministrar a palavra de Deus de forma que também os nossos jovens, os nossos adolescentes, e consecutivamente um conselho aqui para os pais: tente trazer os seus filhos para o culto de ensino, porque você pode pensar que eles não aprendem, mas no fundo eles aprenderão, estão aprendendo e assimilando aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E esse culto é importante também para os nossos jovens, para que haja um crescimento de jovens maduros, jovens preparados, líderes que falam a mesma língua, obreiros concisos e uma igreja estruturada na palavra de Deus. E quantos podem dizer? Vamos continuar lendo o texto de Gálatas capítulo 5. Desta vez vamos ler o verso 19 apenas, até o verso 21. Mesmo sentados como vocês estão,
eu quero ler Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 19. Hoje nós vamos caminhar na base da estrutura. Pastor, como é que funciona a estrutura? Ela precisa ser moldada de forma correta. Por isso que nós precisamos passar por uma vistoria. Então hoje a palavra de Deus, ela vai fazer uma vistoria em nós, de modo que se eu fosse dar um título, na verdade eu até dei um título para o culto de hoje, ou a aula de hoje, eu diria que as obras da carne é um convite para o pecado, e nós precisamos estar atentos a isso. As obras da carne, elas é um convite para o pecado. Gálatas capítulo 5, verso 19 diz assim, porque eu não me canso de ler esse texto, e na verdade a gente faz de forma proposital, para que isso fique intrínseco na sua mente, no seu coração, porque todas as vezes que fala Gálatas 5, eu tenho certeza que a maioria já sabe que Gálatas 5 aponta para obras da carne e fruto do Espírito. E o verso 19 diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, como é que diz aí a sua Bíblia? Eu ouvi herdarão? Então diga bem firme, bem convicto, o que acontece? Para entrar no reino de Deus, gente, precisa estar livre disso. Mas pastor, então o senhor está dizendo que ninguém peca, porque, ou o senhor não peca, porque todos cometemos tais coisas. O que acontece é que Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esse termo quer dizer que houve uma dissensão, houve uma inimizade quando o pecado surgiu. Uma das razões pelas quais Jesus veio é para que trouxesse novamente essa correlação, essa amizade, essa aliança entre Deus e o homem. Aqueles que são mais antigos talvez se lembram daquele corinho que diz aliança no Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. E aí, eu sou livre para te amar, para te aceitar, e o que? E para te pedir, perdoa-me, irmão. E aí diz, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. A aliança que nós temos feita por Cristo no Calvário não só nos une ao nosso irmão, mas nos une diretamente ao Pai. O homem, por isso que o texto diz que todos estavam destituídos, foram arrancados, lançados, tirados da presença. E parece que esse tema, obras da carne e fruto do Espírito, ele deveria ser levado em conta, ou seja, ele deveria ser ministrado sempre na igreja. Talvez uma vez por mês, e nós já estamos ministrando uma série de mensagens sobre esse tema. Talvez um ano seja pouco, talvez 2 anos seja pouco, talvez 3 anos seja pouco. O que de fato acontece é que nós precisamos, ouça-me, estar sempre nos lembrando que nós temos de lutar com
contra as obras da carne, contra a nossa própria carne, a nossa própria concupiscência. E nós já aprendemos, vocês já ouviram, que concupiscência são desejos, os nossos próprios desejos. Todos os dias precisamos nos lembrar e lutar contra isso. Por quê? Porque isso é ser liberto de verdade. Ser liberto de verdade, gente, ser livre de verdade é dizer que a minha carne, ela não tem poder sobre o Espírito que habita em mim. É dizer que a minha carne, ela não me domina. Os meus próprios desejos, a minha concupiscência, ela não deve, ela não pode me dominar. Mesmo que sejamos humanos, sejamos falhos, e infelizmente alguns usam como um pretexto para dizer: eu sou falho mesmo, então eu vacilo mesmo. Olha, lembre-se das palavras de João. O que João diz? Filhinhos, não pequeis. Sabe o que João estava dizendo? Que o pecado na minha vida, na sua vida, em primeiro lugar, ele não deve acontecer. Em segundo lugar, se, olha que palavra se, né? Todo mundo sabe essa expressão, essa preposição, se vier a acontecer, é um acontecimento do fato de um acidente. É a mesma coisa, você está no trabalho, está em casa ou fazendo alguma coisa, quando algo inesperado, repentino surge, acontece em você, com você, o que foi aquilo? Foi um incidente ou um acidente? Então o pecado, ele deve ser um acidente, se porventura vier a acontecer. Eu disse sexta-feira na reunião de obreiros, na reunião de liderança, e vou dizer agora para a igreja, para os irmãos, que na minha visão pastoral, na minha ótica humana e pastoral, os irmãos são santos homens e santas mulheres de Deus. Pastor, não tem nenhum santo aqui não, mas com relação ao que a palavra de Deus nos ensina e o que nós estamos aprendendo, nós sim devemos viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade é uma vida de renúncia. É uma vida que eu renuncio, eu desprezo, eu abandono, eu deixo de lado os prazeres da carne. Por isso, obras da carne versus fruto do Espírito. E ser liberto de verdade é isso. Ser livre de fato é isso. A minha carne não me domina, a concupiscência não me domina, os meus próprios desejos não me dominam. Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Você conhece esse texto? 1 de Coríntios capítulo 6, verso 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Agora essa parte é bonita, mas observe a segunda parte, a parte B do verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não posso me deixar dominar. Eu disse aqui, contei aqui terça-feira passada, chegando de viagem, saudade da igreja, e contando para vocês a nossa experiência do atraso, do delay do avião, dos voos. Uma viagem que era para ser feita no domingo, nós fizemos na parte da manhã, nós só voltamos a fazê-la na segunda-feira do outro dia, às 5:30 da manhã. Passamos o dia, a tarde, a noite, a madrugada toda no aeroporto. E a minha primeira reação humana, quando começaram a dizer que o voo tinha sido cancelado, era ficar bravo, ficar nervoso. Lembra da história que eu contei do pastor, que nós saímos do culto e nós fomos no McDonald's, e ele impaciente porque ele fez a ordem do lanche, e o lanche dele não chegava, demorava, ele saiu do carro bravo e foi tirar satisfação com o atendente lá do McDonald's. Na hora que eu comecei a falar mais alto, eu lembrei do pastor. Falei: opa, eu estou seguindo o mesmo exemplo. Eu tenho que entender que a carne não pode dominar o Espírito tem que prevalecer sobre mim. E é isso que Paulo está dizendo. E uma das coisas mais lindas
E isso me demonstra a sapiência de Deus. Por quê? Porque a ovelha, ela é o símbolo, ou ela é usada como simbolismo ao cristão, ao crente. O crente é comparado como uma ovelha. Por quê? Por causa das suas características, que são idênticas ao animalzinho chamado ovelha. E uma das características da ovelha é que toda ovelha de verdade, toda ovelha de verdade, ela espera para ser guiada e conduzida pelo pastor. Ovelha que se guia sozinha é porque ela está perdida, ou ela pode se perder. Mas ovelha que se guia sozinha é porque ela está perdida. Anote isso: uma das atitudes carnais que mais tem sobressaído nos nossos dias são, primeiro, a desobediência; segundo, a falta de interesse de mudança. Porque hoje se prega muito, se fala muito, e pessoas, escute o que eu vou dizer para você, procuram subterfúgios naturais e humanos e se esquecem de se orientar à luz da palavra de Deus. Você vai encontrar todas, absolutamente todas, eu vou repetir, você vai encontrar todas as respostas que você precisa aqui. Você não precisa de nenhum outro livro de filosofia, outro livro de teologia, outro livro de ciência, porque você encontra na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficientemente capaz de me orientar. E por isso, quando eu leio a palavra de Deus, eu tenho que lê-la regada com oração, com consagração, com o coração aberto, tirando os meus achismos para deixar Deus falar comigo. Por isso que hoje um dos maiores desafios encontrados na igreja é a falta de interesse de mudança. As pessoas querem até, eu vi uma frase essa semana, não sei se foi, vou mencionar o nome dele aqui, pastor Marco Feliciano, que ele disse que as pessoas querem Jesus, o Salvador, mas não querem o Senhor, porque o Salvador traz todos os benefícios que um pecador, um mortal precisa. Ele veio para salvar, ele veio para me libertar. Mas e o Senhor? O Senhor, o Jesus Salvador, o Senhor, ele veio para ser servido, ele veio para ser adorado. E pessoas não querem se submeter aos requisitos necessários para servir o Senhor. Terceiro, e eu tenho falado isso há muitos anos, gente, se nós entendermos, e todos os dias precisamos entender e nos colocar no trilho desse terceiro ponto, porque eu me colocando nesse trilho, eu vou me dar bem, eu vou ser um cristão melhor, eu vou ser um cristão mais bem sucedido. E o terceiro ponto é primordial. Qual é? É a quebra de princípios. Nós precisamos entender isso, porque quebra de princípio consecutivamente é obra da carne. E às vezes são as coisas que eu tenho que ensinar, falar, e eu não deveria às vezes falar sobre certas coisas, assuntos relacionados que, no que me diz respeito, certos assuntos direcionados a novos convertidos, e às vezes eu tenho que ficar repetindo várias vezes, quando na verdade deveríamos nós, num geral, já estarmos maduros na fé pelo tempo que temos vivido na casa de Deus e ouvido da sua palavra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que como cristão você precisa tomar uma postura de cristão. Você deve tomar uma posição de crente. E aí fica em aberto para nós nessa noite. Faça uma autoanálise, seja crítico de você mesmo, seja sincero de você mesmo, porque, gente, pregar o evangelho e viver o evangelho, e a maior, mais poderosa mensagem do evangelho é aquela mensagem que me confronta.
Não é a mensagem que vai amaciar o meu ego, que vai tirar um glória a Deus. A gente gosta disso, esse momento avivado, avivalista, mas a maior, a mais poderosa mensagem que vai me trazer um resultado, que vai me ajudar na minha jornada, é a mensagem de confronto. E é isso que eu quero fazer com você. Como cristão, precisamos tomar uma postura de crente. Faça uma autoanálise. Seja sincero. Eu disse sexta-feira que a palavra sincero quer dizer sem cera, sem máscara. Seja sem máscara com você mesmo. Veja como você está no seu comportamento. Seja um crente, um cristão de verdade. Pare de mentir para você mesmo. Pare de se enganar a você mesmo. A primeira coisa que eu acabei de falar sobre desobediência é que todo aquele que desobedece, isso é importante, é interessante. Eu vou falar novamente, vou falar devagar para você anotar. Todo aquele que desobedece a palavra de Deus, ele está indo contra o próprio Deus. Vou até escrever aqui para você não esquecer. Todo aquele que desobedece a palavra de Deus está indo contra o prefeito de Norte, está indo contra o próprio Deus. Eu poderia dar aqui para você dezenas e dezenas de textos que me fazem alusão do que eu estou falando. Vou dar um só. Davi escreveu certa vez, ele disse assim: guardei a tua palavra aonde? No meu coração. Para o quê? Para não pecar. Olha o cuidado de Davi. E hoje nós precisamos ter cuidado, amados, para não sermos como alguns que perderam o temor ao Senhor. Eu acredito muito nessa geração. Eu acredito muito no que Deus está fazendo. Eu acredito muito no despertar de Deus. E é isso que eu prego, e é isso que eu vivo. Em contrapartida, nós também estamos dentro de um conflito, porque, falando para cristão, porque eu acredito que todos aqui são cristãos, não tem nenhum ou neófito, novo convertido, ou ninguém que não seja crente aqui. Falando para cristão, muitos cristãos perderam o temor ao Senhor. E a falta de temor, ela me leva para um outro caminho. Qual caminho é esse? A falta de sabedoria. Quando eu vejo falando dos obreiros, com todo respeito, um obreiro que se altera, um irmão que perde o controle, uma irmã que perde a estribeira, uma palavra bem usada lá em Minas, são pessoas sem sabedoria, porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é interessante como a psicanálise, juntamente com a psicologia, ela identifica o caráter humano. E na verdade não precisa de ser nenhum grande psicólogo, doutor, um PhD em psicologia para dizer: se o camarada perdeu o controle, é porque lhe falta o temor ao Senhor. Porque antes de errarmos contra o próximo, nós estamos pecando contra Deus. Se nós partirmos desse princípio, desta engrenagem, a gente vai ser melhor, bem mais sucedido. Segundo, um dos maiores problemas que encontramos são pessoas que vêm para o Evangelho, mas não permitem que o Evangelho transforme suas vidas. E eu vou dizer aqui em letras garrafais:
em alto e bom som. Essa não é a proposta do Evangelho. Não é. A proposta do Evangelho é que você, eu, nós venhamos para Cristo do jeito que estamos. A porta da graça ainda está aberta. Quando Noé estava construindo a arca, e a arca é o símbolo da graça de Deus, enquanto a sua porta estava aberta, Deus estava dizendo para aquele povo naquela época: olha, está aí uma oportunidade para você, entre na arca. Enquanto a graça de Deus ainda estiver sobre esse período que nós vivemos, que chamamos que é a sexta dispensação, que é a penúltima dispensação, depois virá a dispensação do reino, do milênio do reino. Estamos vivendo a dispensação da igreja, chamada dispensação da graça de Deus. Enquanto houver graça, haverá oportunidade, e muitos não permitem que suas vidas sejam transformadas. A proposta do Evangelho é que você venha para Cristo do jeito que você está, cheio de problemas, cheio de dificuldade, com vícios, com problemas de diversas áreas. Mas o que vai acontecer? Você vai ser tratado. Jesus, o próprio Espírito de Deus, vai se encarregar de trabalhar na sua vida. Olha, você acha que quem é que faz uma obra redentora, de convencer, porque a redenção foi feita por Cristo, mas quem nos convence é o Espírito Santo. Você vem na igreja, ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo te toca, a palavra lhe toca, você se comove, você se é motivado, você realmente vê a realidade, escamas caem dos seus olhos, você entende o que você precisava, que você estava errado, e Deus começa a trabalhar na sua vida de forma paulatina. Nós não podemos aqui rotular e dizer que esse pode, aquele não pode. O que nós precisamos entender é o seguinte: que nós precisamos caminhar na mesma fé, no mesmo Espírito, e entender que precisamos ser mudados, transformados. Deve haver uma mudança intrínseca, de dentro para fora, no meu caráter, uma mudança no meu comportamento, uma mudança no meu falar, uma mudança no meu vestir. Porque não é interessante para Jesus que você se vista bonito aqui da igreja e se vista de qualquer jeito lá na rua, dando um mau testemunho. Aqui na igreja você é bonitinho, aqui na igreja você está bem comportadinho. E aqui a gente não prega usos e costumes, mas a gente fala, sabe de quê? De costumes, de princípios bíblicos que vão nortear a sua vida. E se eu sou servo de Deus, e se o Espírito Santo de Deus está em mim, habita em mim, eu preciso ter uma comunicação com Ele. A moça, antes de sair, vai para frente do espelho e pergunta: está aí uma vestimenta de uma santa mulher de Deus, ou está aí uma vestimenta de mais uma que está lá no mundo? Como é que é o nosso comportamento? Como é que é a sua atitude depois que você se encontrou com Cristo? O que predomina em você? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Deve haver uma mudança de caráter, de dentro para fora. No seu falar, no seu sentar, no seu agir, nas suas amizades, no seu compromisso. E compromisso também fala sobre isso, porque o compromisso de crente vale. Alguém até brincou certa vez, quando o pessoal estava vendendo, não sei se era cantina, almoço, janta na igreja, e alguém gritou lá atrás: pastor, eu não tenho dinheiro, dá para fazer um vale? Aí outro gritou do outro lado: vale de crente vale, porque tem crente que só fala e não cumpre. Então essas coisas estão todas elas relacionadas ao meu novo caráter, a uma nova criatura. Olha, irmãos, vão descer as águas batismais. Eu não estou esperando, não vou esperar, não estou cobrando perfeição em ninguém, porque se eu estiver cobrando perfeição de alguém, eu estou julgando ele, e a posição de julgamento não é meu. O único que julga, ele tem um nome, chama Satã, Satanás. A palavra Satã no original quer dizer inimigo. O inimigo veio para julgar. Eu vim para instruir como pastor, para orientar. E aí quem faz a obra na minha vida, na sua vida, é o Espírito Santo de Deus.
Eu tenho que dar lugar, ou seja, eu tenho que deixar, eu tenho que querer que Ele me mude. Para os jovens, vou dar um conselho aqui para os jovens. Você quer casar? Quer ter um marido, um homem de Deus que vai ser bênção na sua vida? Menina, você quer casar? Quer um rapaz que seja um homem de Deus na sua vida, que vai ser bênção para você? Procure dentro do seu convívio, não procure em lugares que não são relacionados ao que a Bíblia diz. Eu não vou dar aqui nomes, mas não precisa. Aí a pessoa vai, está na igreja, e aí pergunta: pastor, posso casar com alguém que não é crente? E eu digo a mesma resposta que o apóstolo São Paulo disse lá na sua primeira carta aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se poder, você pode. Mas e as consequências dessa aliança, dessa união? Você vê onde é que as pessoas erram? Elas erram, eu erro, você erra, quando nós quebramos princípios. Mudança de caráter. Diga comigo: mudança de caráter. A proposta do Evangelho é mudar a direção da minha vida, é mudar o meu rumo. Que antes tinha uma vida no pecado, e agora eu passo a ter uma vida em santidade. Eu vou repetir: dos irmãos que vão descer as águas batismais, não estou cobrando nem exigindo e buscando neles um santo, uma santa mulher de Deus, mas eles vão entender que na sua jornada, debruçado na Bíblia, dependente de Deus e do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai trabalhando neles. O próprio Espírito vai trabalhando em você, meu irmão. Mas para que isso aconteça, você precisa dar lugar. Você precisa abrir seu coração e dizer: Senhor, olha. E sabe de uma coisa? Muitas vezes, quando nós erramos, quando nós vacilamos, tropeçamos, a gente percebe que nós erramos. A gente percebe que a gente errou, que a gente tropeçou, que a gente cometeu um equívoco. Por quê? Porque é o Espírito Santo trabalhando em mim. É o Espírito Santo falando comigo. Por isso é importante entendermos que é prejudicial quando quebramos princípios. Não deve haver quebra de princípios. E é muito importante entender que nós devemos viver uma vida pautada na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como eu disse anteriormente, é a nossa regra de fé e prática. Em outras palavras, a palavra de Deus é o nosso norte, ela nos norteia nos princípios que eu devo seguir. Uma pergunta para vocês nessa noite: quem pastoreia a igreja? Não é o pastor? Sim ou não? Então a função do pastor, deixa eu dar para vocês aqui alguns exemplos. Primeiro, pastorear o rebanho, cuidar do rebanho, alimentar o rebanho, ensinar o rebanho, aconselhar o rebanho. Existem dois aspectos bem interessantes que nós precisamos acatar a ele, nos orientar a ele e observá-los nesta noite. Se o pastor é que orienta, se o pastor é o que ensina, se o pastor é o que pastoreia, não é função de ovelha ou membro sair por aí dando conselhos a alguém. E eu vou te ensinar, eu vou te falar por quê. Um conselho pastoral para você nessa noite, preste atenção. E isso deve trazer uma série de problemas na sua vida se você tentar sair por aí tentando ajudar ou aconselhar pessoas. O que vai estar acontecendo com você? Você pode estar atraindo problemas para você de forma desnecessária. Eu vou dizer para você, para que você entenda o que eu quero falar. Primeiro, porque quando você assume a posição de um conselheiro, sendo que você não está nessa posição, eu disse aqui sexta-feira, eu volto a repetir que o culto, aliás, a reunião de sexta-feira foi bem orientativa. Eu disse aqui na sexta-feira o seguinte: não chame alguém de pastor quando ele não é pastor, porque você pode atrair aquilo para a vida dele. Primeiro, você pode atrair engodo, a pessoa fica engodada, ela se acha, então me chamou de pastor. Já ouvi muito isso. Eu não sou pastor não, mas me chamam por aí de pastor. Você está atraindo para você um peso que você não quer, uma responsabilidade que você não quer. Aguarde o seu momento, aguarde a sua hora, porque Deus vai te capacitando. Vou te dar um exemplo bíblico para você entender comigo na palavra de Deus. Exemplo de Davi. Quando é que Davi foi ungido rei de Israel?
quando ele tinha 15, 16, alguns dizem 14, 15, 16 anos. Mas quando é que Davi assume o trono de verdade? Foi quando ele foi ungido? Não, foi quando ele tinha 30 anos de idade. Ou seja, ele passou um período de mais ou menos 14 a 16 anos a gente chama de estágio probatório, ou seja, uma preparação para assumir o trono. E tem gente que quer chegar e pular e assumir o lugar, está atraindo para você um peso no mundo espiritual que você não tem ideia. Por isso que tem famílias dilaceradas, tem matrimônios dilacerados, tem casais com problemas, tem filhos que sofrem, porque o que vai